5 princípios que você deve começar a colocar em prática a partir de hoje na sua vida para que ela seja mudada e transformada da água para o vinho. Amém, pessoal? Porque esses princípios que eu vou passar para vocês aqui, esses 5, eu coloquei em prática na minha vida. Que Deus me ensinou, Deus me posicionou. Amém? E agora Ele quer que vocês façam a mesma coisa também, para que a vida de vocês se destrave. Amém? Pois entenda que se você não busca conhecimento, você ficará preso no seu próprio entendimento. Amém? Então entenda, pessoal, que o primeiro princípio aqui que Deus quer que vocês comecem a partir de hoje a colocar em prática é o temor. Porque como já diz em Provérbios 9:10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? Se você quer se tornar uma pessoa sábia, você precisa também adquirir o temor a Deus. Porque entenda, temor não é medo, mas sim respeito. Respeito pela palavra. Respeito por todo entendimento, todo o conhecimento que Deus colocou na palavra. Entende? Você tem respeito a Ele, mas também respeita a palavra dEle. E também coloca em prática também. Amém? E pessoal, o segundo princípio que vocês devem também colocar em prática é meditar na palavra todos os dias. Todo dia você deve meditar na palavra. Todo dia você deve buscar um conhecimento novo que está na palavra. Amém? Não deixe de orar. Não deixe de meditar na palavra. Amém, pessoal? Busque conhecimento, porque na palavra de Deus, ela vai abrir a sua mente. Entende? Tem muitas pessoas que falam assim, a sua visão é muito diferente. Não é que a minha visão é diferente, é que faltou você abrir seu coração e mente. Amém? É isso que faltou. Faltou você se abrir para Deus. Faltou entrega, faltou sede pela palavra, pela presença de Deus. Pois como já diz na palavra, se ouvires a verdade vos libertará. A verdade que está na palavra vai te ensinar, vai te libertar, vai te consolar. Amém? Então entenda, pessoal, meditar na palavra de Deus é todo dia fundamental. Porque Deus ele não quer que você busque Ele só quando você está na igreja, no domingo, no sábado. Ele quer que você medite na palavra dele, Ele quer que você busque Ele todos os dias. Porque Deus criou o homem e a mulher para ser dependente dEle, para ter um relacionamento íntimo com Ele. Amém? Essa é a segunda, pessoal. Segundo princípio, medite na palavra todos os dias. Terceiro princípio, fale menos e ore mais. Sim, pessoal, muitas pessoas não percebem isso. Pois entenda que se você fala demais, você perde valor. Entende? Quem fala muito, perde as coisas. Entende? Não é sábio você ficar falando tudo o que acontece no seu dia. Não é sábio você ficar falando tudo aquilo que Deus está mostrando que faz parte do seu propósito. Pois se você fala tudo que vem até você, você está agindo como uma pessoa tola e não como uma pessoa sábia. O sábio, ele fala somente o necessário. O sábio, ele escuta primeiro antes de falar e não chega só apenas falando. Mas ele pergunta, ele analisa, ele busca compreender se aquilo vale a pena ele gastar a energia dele ou não. Será que compensa eu falar com aquela pessoa ou não? Será que aquela pessoa vai agregar na minha vida ou não? Você entende? O sábio, ele analisa, depois ele pratica. Amém? Compreenda isso. Muitas vezes quando você está em silêncio, você está agindo como uma pessoa sábia e não como uma tola. Porque a tola, ela só vai falando. A tola entrega tudo. O sábio não. O sábio, ele sabe priorizar. Ele sabe o que deve ser dito naquele momento. E ele sabe o que deve falar e ele sabe também o que não deve ser falado. Por proteção, por zelo. Agindo como uma pessoa inteligente, uma pessoa sábia. Que cuida daquilo que Deus está colocando nas mãos dela. Que Deus está o quê? Confiando a ela. Entende? Se Deus falou que você vai ser uma pessoa rica, você não pode sair falando para todo mundo que Deus te entregou essa visão, que você vai ser uma pessoa próspera, rica. Você não pode ficar entregando o seu relacionamento, ficar falando sobre seu relacionamento para qualquer pessoa que vem pela frente, porque vai atrair inveja. E a inveja, ela destrói. Entende? Então você tem que fazer isso em silêncio, é entre você e Deus. E acabou. Amém? Então, fale menos e ore mais. Busque discernimento, para que você consiga discernir quem está ao seu lado, para que assim você saiba para quem você deve falar e para quem você não deve falar. Amém? E pessoal, o quarto, toda vez que você for tomar uma decisão, consulte a Deus. Isso daí é fundamental, que muitas pessoas já quebraram a cara por causa disso. Eu mesmo já cheguei a quebrar a cara por causa disso, por causa de não ter consultado a Deus.
Toda vez que Deus ele falou para mim, filho, toda vez que você for fazer algo, me consulte. Não haja pelas suas emoções, pois entenda que a nossa emoção, o nosso coração, como já diz na palavra, o coração do homem é enganoso e corrupto. Se você age pelas suas emoções, você vai quebrar a cara. É óbvio isso daí, pessoal. Entende? Por isso que Deus ele fala, busque o reino de Deus em primeiro lugar, e as outras coisas serão acrescentadas a vós. Você tem que buscar a presença dele em primeiro lugar. Entende? Porque se você consulta ele todo dia, ele vai te mostrar o caminho certo que você deve seguir. Entende? Se você age no impulso, você vai quebrar a cara. Como aconteceu com muitas pessoas na Bíblia. Muitas pessoas da Bíblia ali quebraram a cara. Por quê? Porque foram Saul mesmo. Saul agiu no impulso. Ele devia ter esperado Samuel chegar. E Deus fez aquilo de propósito. Deus esperou e falou assim, vamos ver se Saul vai confiar em mim ou não. Deus fez que Samuel se atrasasse. Só para ver se Saul realmente iria confiar nele ou não. Se Saul ia esperar em Deus ou não. Para erguer o altar. Mas Saul não esperou. Saul agiu no impulso. E foi lá e levantou o altar. Mas Deus, o que Deus fez? Deus repreendeu ele. Deus tirou ele do trono. Olha para você ver a consequência. Uma decisão errada que você tomar é praticamente 360 dias de dor de cabeça. Você tem noção disso? Por quê, Derek? Saul, o que aconteceu com Saul? Por causa dessa desobediência, Saul perdeu o reinado dele. Porque Deus estava só esperando Saul que Deus ia confirmar o reinado de Saul. Depois dessa última obediência, mas Saul não obedeceu. E por não ter obedecido, perdeu o reinado, perdeu o trono. E aí você sabe que o trono daí, Deus deu para Davi. E Davi honrou a Deus. Davi passou por um monte de lutas e desafio também que Deus colocou na vida dele. Mas qual foi a diferença de Saul com Davi? Davi perseverou, Davi obedeceu. Porque Deus, ele se alegra de sacrifício, porque ele é um Deus de sacrifício. Só que ele prefere a obediência, porque entenda que através da obediência você atrai a presença, e a presença dele na sua vida será a tua eficiência. Amém? A presença dele é eficiente em tudo. Não foque na bênção que eu irei te dar, mas foque na bênção que eu irei te transformar. Amém? Então consulte a Deus toda vez que você for se posicionar em algo. Eu vou entrar em um trabalho, consulta a Deus. Eu tô gostando daquela pessoa, consulta a Deus para ver se vem dele ou não. Seja amizade, relacionamento, trabalho, seja o que for. Amém? Consulte a ele. E depois que você consultar, espere ele responder. Tenha paciência, porque Saul, ele não consultou, mas também nem sequer esperou. Amém? Quinto, pessoal. Quinto princípio que vocês precisam, a partir de hoje, colocar em prática. Ande com o sábio, e sábio você se tornará. Como assim? Como já diz a palavra. Se você anda com as pessoas tolas, mais tolo se tornará. E você vai fazer as mesmas coisas, os mesmos hábitos que os tolos fazem. Quer entregar tudo, é murmurar, é ficar preso no próprio entendimento, sabe? É viver do jeito que quiser, do jeito que eles bem entender. Agora a pessoa sábia, ela vai entender sempre o quê? Fazer você crescer junto com ela. Entende? Você tem que buscar pessoas, você tem que buscar relacionamento e amizade com pessoas que são sábias, com pessoas que vão te ajudar, que vão ser uma bênção na sua vida e não uma pedra de tropeço no seu caminho. Entende? Como já diz na palavra de Deus também, andarão dois juntos se não estiverem em acordo? Do que adianta? Esse daqui quer guardar dinheiro, mas esse daqui não quer guardar dinheiro. Esse aqui quer buscar a presença de Deus, esse aqui não quer buscar a presença de Deus. Você acha que vai dar certo os dois juntos? Não dá certo. Vai ficar sempre o quê? Naquela briga. Ah, eu não quero, eu não acho certo. Não, mas eu quero, eu acho certo, é correto. Olha, minha vida mudou depois que comecei a me aproximar de Deus. Seja na área financeira, na área espiritual, seja no relacionamento, onde for. Você tem que andar com pessoas que têm a mesma visão que você. Porque aquele que tem a mesma visão vai crescer junto com você e vai te apoiar. Será uma bênção no seu caminho. Amém? Então, vigia e não haja na carência. Amém? Não haja na carência, mas haja com sabedoria. Amém? Haja pela fé, e a fé não vem por ouvir, nem por sentir, mas sim por acreditar. Amém? Lembre-se disso. Busque a presença de Deus em primeiro lugar, e as outras coisas virão até você. Tudo aquilo que você pediu para Ele vai vir, mas a partir do momento que você se posicionar nele, a partir do momento que você compreender a palavra dele, que são essas 5
tipo de princípios e sabedoria que eu já estou entregando para vocês aqui, que eu estou colocando em prática na minha vida, e eu percebi a mudança radical que aconteceu na minha vida. Porque eu me posicionei. Eu não só apenas ouvi, mas coloquei em prática também. Porque lembre-se, a fé sem obra é morta. Não adianta você receber e não colocar em prática. Coloque em prática esses princípios de sabedoria e a sua vida vai ser transformada. Amém? Lembre-se disso. Apenas coloque em prática e você vai ver. Você não vai ficar mais sofrendo por carência. Você vai saber tomar as decisões certas. Se deve andar com aquela pessoa ou não. Se deve entrar no relacionamento com aquela pessoa ou não. Se deve entrar naquele lugar ou não. Se deve construir algo ou não. Se aquilo vai ser de Deus ou não. Amém? E entenda, pessoal. Deus, Ele quer o seu bem. Mas você que tem que compreender isso também. Amém? Pessoal, é essa a palavra. Por favor, coloque em prática. São 5 princípios que eu coloquei aqui para vocês aqui. Amém? Prazer, meu nome é Derek Rian. Deus me chamou como um intercessor profético. É um grande prazer conhecer cada um de vocês. Amém? Esse canal aqui é para estar entregando a palavra de Deus para vocês, como já está óbvio, né? Mas, sim, pessoal. E peço a vocês que, por favor, deixa o like, compartilha, se inscreva no canal, habilita o sininho e escreva nos comentários se vocês já estão colocando em prática algum desses princípios ou não colocou nenhum ainda, não sabia de nenhum desses aqui ainda. Mas comece, pessoal. Comece a colocar em prática e a sua vida vai ser transformada. Da água para o vinho. De uma forma muito linda e extraordinária. Em nome de Jesus Cristo. Amém, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado por tudo e até a próxima e tchau, tchau.